Estamos aqui começando o Always On Podcast. E ó, que responsabilidade, hein? Você vai gravar o primeiro episódio comigo aqui. Quem tá aqui é o meu amigo, primeiro amigão meu. Que honra, cara. Paulo Chiara. Eu conheci ele como um dos maiores luthiers de São Paulo, se não do Brasil. E depois o cara que foi ser empreendedor de tecnologia no ramo de imobiliárias. E agora também, depois disso, ele começou a... Dropshipping, que, é uma arte também. Precisa estudar muito para chegar num resultado legal. É verdade. E demanda tempo e atenção. E agora, escritor, né? Escritor. Pô, cara, você tá voando, hein, meu? Não pode parar, né, Gustavo? Não pode parar, né, cara? Não pode parar. Eu acabei encerrando a carreira como luthier porque ela não me dava tempo de fazer mais coisas. Ela tomava muito meu tempo, né? Era muito trabalho. Eu era muito feliz, gostava muito, mas eu queria fazer mais coisas. E eu não conseguia ter essa oportunidade. Então eu tive que realmente encerrar a carreira para poder expandir, né? Para poder... Você não conseguia escalar, né? Daria para escalar ou não? Não, eu tentei escalar, não é possível, porque é um trabalho muito artístico, né? Então a minha mão ela tem que estar presente a todo momento. A pessoa quer que você mexa, né? Não dá para delegar, né? Você consegue delegar uma parte, mas... A minha mão, como ela tem que passar em todos os instrumentos, eu só consigo produzir o que minha mão consegue produzir. Exato. Aí você tem uma hora homem diária que me permite aumentar isso depois, né? Exatamente. É por isso que eu não conseguia escalar, não conseguia fazer mais nada, a não ser luthieria. E você ficou nesse ramo aí quanto tempo? 24 anos até eu encerrar, né? Hoje já seriam 27 para 28 anos. Mas foram 24 anos até encerrar. Com a minha luthieria foram 14 anos. Sei. Mas é porque antes você trabalhou com outras pessoas, né? Exatamente. Antes eu trabalhei em fábricas, né? Com 23 anos eu já era encarregado geral da maior fábrica de guitarra do Brasil. Puta. Tajima. já tava voando ali, né? Já, comecei com 16, com 23 anos já tinha 7 anos de carreira. Caraca, mano. Nossa. Puta, pô, mas é uma história, né, cara? Assim, é uma passagem na tua vida muito feliz também, né, cara? Muito. Porque assim, mesmo você falando que não dava pra escalar nem nada, você foi referência, né, cara? Isso é importante pra caramba, né? É verdade. Cuidei de instrumentos de muitos artistas, né? Então... O pessoal gostava muito do meu trabalho. Eu gostava muito do pessoal, dos meus clientes, do pessoal que eu atendia, né? Você mesmo é um cara que eu conheci através da luthieria, né? E assim, depois virava ponto de encontro, né? Todo sábado a gente ia lá pra ficar lá batendo papo, né? Você tava trabalhando e a gente ficava batendo papo lá. Porque é muito legal o universo ali, né? Assim, pô, e se faz grandes amizades também, né? Exatamente. Eu sempre falei assim que eu era muito feliz com o tipo de cliente, o nicho de cliente que eu tinha, né? Porque os músicos, cara, são pessoas muito bacanas, muito legais, muito do bem. São pessoas muito gostosas de conversar, né? Experiências, né? Experiências, de vida, né? Inclusive eu aprendi isso com um amigo, né? Ele sempre falava assim que todo músico tem uma boa índole. E é verdade, eu posso comprovar isso, cara, porque eu tenho mais de 10 mil músicos, conhecidos músicos, né? Muitos mesmo, assim. Nossa, muitos muita amigos, gente, muita gente. Eu tive contato com muita gente. Então eu posso comprovar isso, cara. Todo músico tem uma boa índole. Porque você conviveu com muitos, né? Então dá pra... Obviamente tem sempre um que sai um pouquinho ali, mas no geral são pessoas muito sensíveis, né? Artista, né, cara? Isso é legal. Elas querem ter uma troca sempre com as pessoas, né? Porque o trabalho do artista está sempre ligado com o público, né, cara? Com o público, com troca. Com a energia do público, né? Com a troca, com o aplauso, né, meu? E todo artista, pelo menos assim, acho que a maioria, ele sempre começa no ramo artístico com o ideal mesmo, não é pensando na grana, porque aquilo lá para ele é essencial na vida dele. A grana vem por si só. Exatamente, né? Mas tá cheio de gente aí, de artista, cara, que... não tá milionário, mas continua. Né? E continua porque gosta, porque aquilo alimenta a alma do cara. Então, assim, a base de todo artista é muito pura, eu acho, assim, sabe? Muito, muito verdadeira. Né? O lance de ganhar dinheiro ou não depois são coisas da vida. Né? Planejamento, que é o que... Pô, você virou um expert nessa parte de planejamento pelo que eu tô acompanhando aqui, né? Porque, cara, me conta aí um pouco como é que foi o lance de você sair da luthieria e ir pro seu primeiro negócio como empreendedor digital aí. Foi o desejo de expandir, ele nasceu no meu coração, né? E esse desejo ele foi de criar algo inovador. Eu gostaria de ter algo meu, algo que eu criasse, né? A minha referência, por exemplo, era o espaguete de piscina. Sabe aquele espaguete de piscina? Sei. O cara que inventou aquilo, sabe, meu? É um negócio simples, mas, cara... né? E vendeu pro mundo todo, né? Piscina tem um espaguete de piscina, cara. Então, eu tinha essa referência, assim, maior. Tinha algumas outras também. E então, nasceu esse desejo no meu coração, numa conversa com meu primo, o Adriano Furigo. E aí... eu comecei então a olhar, meu olho começou a se voltar para esse nicho, né? Esse tipo de negócio. E então eu comecei a buscar, e tudo que eu olhava eu queria ou melhorar ou criar alguma coisa diferente. E assim foi, por alguns anos. Foram 8 anos, onde nesses 8 anos passaram-se uns 8 a 10 projetos na minha mão, onde eu comecei a desenvolver. E aí eu trocava porque eu achava mais legal, depois achava mais legal e trocava. Aí até que eu falei, vou gravar um curso de luthieria. Um curso... até então, na época, lá em 2017 para 2018. Não tinha muito. Até vim aqui, pegar o material com você, né?
não tinha nada, na verdade, de curso. Então, eu já estava sendo inovador ali também, desenvolver um curso da forma que eu estava desenvolvendo. Hoje tem alguns aí no mercado, mas do jeito que eu estava fazendo. Ainda é escasso, né? Ainda é escasso. O lance da loteria, ela é muito escassa ainda de informação, né? A galera não gosta muito de dividir muitas, né? Essa arte. E eu ia entregar tudo ali, tudo o que eu sabia eu ia entregar. Então, ele ia servir tanto para quem era luthier, quanto para quem queria começar. Legal. Até os próprios luthiers. Do zero, assim. Que o cara que ia começar do zero, ele ia ter muitas instruções ali. E o cara que é luthier, ele ia pegar muitos segredos ali que eu desenvolvi, muitos conceitos que eu desenvolvi ali nas madrugadas, né? Porque não tinha quem ensinasse. Tem coisa que você descobre fazendo ali, né? E assim foi, eu estava desenvolvendo esse curso, eu estava com umas 10 aulas gravadas, foi quando me veio a ideia desse projeto de fazer realidade virtual para o mercado imobiliário, para substituir os apartamentos decorados das incorporadoras, né? Fisicamente, né? Aquela coisa que custa uma grana, né? Quanto custa um decorado aí? Eles gastam de 300, passa 500, 700, 1 milhão, depende do tamanho. Mas para começar coisa. Assim, 300 mil, fácil. Fácil, né? Porque eu fico imaginando, cara, aqui na minha área, que é de fotografia e filme, cara, qualquer cenário que você cria, você gasta uma grana, entendeu? É caro. Até porque, assim... Eu não chamo qualquer pessoa para fazer um cenário. Aí eu já chamo um cara que ele é especialista em cenário. Ele já vai me cobrar pela especialidade dele, entendeu? Então já é um valor acima. É mais caro, por exemplo, do que eu chamar um cara, um marceneiro normal. Vai custar mais caro. O dobro até. Entendeu? Então, assim, é caro. Eu imagino que os profissionais que façam decorados, eles devem fechar com as incorporadoras, assim, meio que uma fidelidade também, né? Deve ter uma coisa assim também. Normalmente quando são a empresa que constrói o próprio stand, né? Eles já fazem um decorado. Mas essa parte estrutural. E aí tem o lance do decorador também. Aí depois tem o arquiteto, design de interior, móveis. E aí você tem que montar tudo. Aí depois vai ter que tirar tudo para demolir tudo. Aí esses móveis você tem que armazenar ele ou vender. Tudo é custo no final. Tudo é custo, né? Você gasta com arquiteto, você gasta com design de interior, você gasta com... Não, é muita coisa. Muito. E aí o lance de fazer virtualmente acaba com todo esse custo físico. Exatamente. Pode ser que o cara tenha o físico e o virtual também? Cada incorporador tem a sua visão, né? Tem o incorporador que ele ainda não acredita, ele ainda não é tão disruptivo a ponto de acreditar em apenas fazer a realidade virtual que a gente oferece. Ele ainda opta por ter um decorado físico e as outras plantas ele faz com a gente. Entendi. Né? Tem cliente que já quer falar assim, olha, Paulo, esse empreendimento a gente não vai fazer decorado físico porque não compensa devido aos custos, ao preço que a gente está vendendo. Então, a gente vai fazer só o decorado com a realidade virtual. Para o cara não ter nada, ele tem que ter pelo menos alguma coisa para mostrar, né? Então, exatamente. Assim, o virtual é uma saída para ele ali, né? É uma saída. Como esse projeto ele foi desenvolvido de uma forma testada, de teste em cima de teste, então nós chegamos numa qualidade onde o cliente ele não sente diferença, vamos dizer assim, que é 99% de fidedigno a um decorado físico. Sim. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas a pessoa tem que tocar. Na verdade, ele não tem que tocar nada. Ele só precisa ver o ambiente. O visual, ele já resolve. É o que traz desejo, é o que o cara... ainda mais que é ali, ao vivo, né? O cara põe o óculos, né? Como é que chama aquele... É o óculos de realidade. O óculos de realidade, virtual. Ele coloca e ele se sente no espaço, Ele se sente no espaço, ele vê, ele anda por tudo. Ele anda pelo espaço. Então... porque o jeito que a gente faz, nós pegamos a plataforma de desenvolvimento de game e fazemos arquitetura dentro dela. Então, nosso time tem desenvolvedor de game, tem arquitetos. Então, a gente faz essa soma e a gente então desenvolve um game para arquitetura. Customizado para aquele empreendimento. Exatamente. Então, a incorporadora passa todo o material para a gente e a gente então desenvolve da forma que foi projetada por eles. Legal, hein, meu? E aí a gente entrega e a gente utiliza a última tecnologia que tem em realidade virtual, tanto em software quanto em hardware, porque a gente também fornece equipamento. É pesado, né? O negócio é computador. São máquinas poderosas, né? O que a gente entrega, nós entregamos a gente coloca no stand um computador de última tecnologia, o melhor computador que pode ser configurado para a realidade virtual. A gente entrega o melhor óculos de realidade virtual que tem no mercado. A gente entrega todo um suporte, pessoas ali que vão operacionar, treinamento para os corretores, então é um serviço completo. E aí a incorporadora, quando ela constrói o stand, ela já constrói uma sala especializada pra gente. Ela já faz uma decoração tecnológica, futurista. E aí a gente monta aqueles computadores todos cheios de LEDs, tudo bonito, né? Com os óculos também de última tecnologia. Quando o corretor já passou com o cliente pelo stand todo ali, ele entra com o cliente então naquela sala. Convida ele pra... Aí o cliente já entra e fala, nossa, né? Já tem no outro mundo. E aí naquele momento, então as pessoas, a família se senta numas cadeirinhas que ficam ali. E aí a primeira pessoa então ela vai, coloca o óculos, a gente que ajusta tudo para eles. E aí o cliente, nossa, ele entra. Aí ele. Só que legal, o grande diferencial é que ele não vê apenas os apartamentos, mas ele passeia pelas áreas comuns. Isso é muito disruptivo. Isso ninguém até hoje no Brasil. Não sei como é que tá por aí no mundo, mas se tiver verdade, muito né? pouco. Porque mesmo o stand físico era sempre só o apartamento. É só o apartamento. Cara? Você não mostra o resto, né? Que você tá oferecendo. Com o nosso trabalho, caraca, é verdade, o cliente coloca, ele passeia pelas áreas comuns. Cara, rooftop, a gente faz o rooftop com a vista real. Sabe o que é você entrar, subir no rooftop e você vê a vista real, no andar real. Você vê tudo. Você vê como é que vai ser todo o salão de festa ali no rooftop. Você vê a vista real do lugar físico onde vai ser construído o prédio. Exatamente. A gente sobe com o drone, cara. A gente faz a foto do drone na altura real. Quando você entrega ali para cada empreendimento, você monta uma estação de última geração. Assim, de última. Então, como é de última, não causa tontura, não causa vertigem, dor de cabeça. Todos os clientes não trava. Fica travando. Altíssima resolução, altíssimo realismo. Cara, é a mesma coisa, praticamente a mesma coisa de você estar no ambiente. E aí, do dia que você saiu, vou sair da loteria, vou
Quanto tempo você demorou para chegar nesse primeiro projeto? Quando eu estava na loteria, eu comecei a desenvolver esse projeto. Foi em fevereiro de 2019. Você ainda estava na loteria? Estava na loteria. Pra... Foi quando eu tive a ideia. Fevereiro de 2019. Aí eu comecei a desenvolver. Comecei a escrever. Aí depois contratei um programador, comecei a desenvolver junto com ele, fazer os testes. Depois eu comecei a investir nos equipamentos, montei os computadores e fui indo até... E aí quando ficou pronto o projeto para poder começar a vender, foi em dezembro de 2020. Então foram praticamente 2 anos de desenvolvimento diário. Investimento, desenvolvimento, tempo da sua vida, estudo. Eu não sabia nada, não sabia nem o que era uma memória RAM. E também não tinha garantia nenhuma que poderia dar certo também. É uma coisa que você acredita, né? Eu tinha uma certa garantia porque eu cheguei a fazer validações, né? Uhum. No início, óbvio que você não tem, mas eu validei primeiro assim. Eu fiz o primeiro teste. Eu investi num equipamento menor, né? Fiz o primeiro teste, fiz o meu apartamento. Falei pro meu programador, faz o meu apartamento. Eu quero ver o meu apartamento aqui. Aí a gente fez o meu apartamento, eu coloquei e falei, cara, é real. O negócio é legal. Então, tem qualidade. Tem qualidade. Aí eu falei, agora eu vou investir no equipamento top pra eu ver o resultado de um equipamento top. Aí foi quando eu comecei a investir. E aí eu peguei e fiz umas áreas comuns de uma torre, uma fachada, piscinas, todas as áreas comuns de um empreendimento de um amigo. Fui lá, fiz as fotos, peguei umas plantas na internet e fizemos. Aí eu coloquei e falei, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa que você tá no empreendimento. É a mesma coisa. Eu conheço lá fisicamente, agora tô vendo aqui virtualmente. É a mesma coisa. Falei, então, aí testei com outras pessoas, todas gostaram muito. Falei, cara, sua opinião real. Todos deram opinião 100%. Falei, 100% aprovado. Pessoas do mercado imobiliário eu trouxe para testar. Então eu falei assim, só não vai dar certo se a incorporadora achar que os custos não valem a pena. Sim, mas aí já é um jogo de número que depois, né, você tem que compor e ver o que porcentagem de lucro, aquela coisa toda. E para isso que serve os investidores também, né? Para viabilizar. Então, se caso o cliente não pagar, a gente coloca um investidor no negócio, o investidor entra o dinheiro, a gente viabiliza para os clientes, para eles então entenderem quanto se aquilo funciona ou não e depois poder comprar no preço, no valor real. Tá. E aí, quando foi o seu primeiro cliente de verdade, assim? Aí eu coloquei então o projeto, fechei a loteria em janeiro de 2021, fui pro mercado. Fechou? Fechei. Não passou para ninguém, fechou mesmo? 70% da minha loteria eu doei pro meu funcionário, que trabalhava comigo, Wanderlei. Ele ficou com essa parte, Deus mandou eu doar para ele, falou meu coração, e eu fiz. Outra parte, uma pequena parte eu vendi, outra parte eu guardei. A minha bancada ali, meus negócios eu guardei. Deus falou assim, guarda. Aí eu guardei. E aí, no ano de 2021, foi quando eu fui pro mercado, e aí veio a segunda onda da pandemia em março. Em janeiro ela tava caindo, eu confiei que ia parar, mas em março veio a segunda onda, e aí travou tudo. Aí eu não conseguia nem fazer apresentações. Nossa. Aí foi difícil, aí começou uma fase complicada. Empreender já é difícil. Aí vem a pandemia e fala assim, então vem cá, vou te falar o que é difícil agora. Aí, meu irmão, sem loteria e sem projeto, pra cara. onde eu vou correr agora? Aí, meu irmão, eu falei, Deus, agora é contigo, tô na sua mão, cara. Ele cuidou, ele cuidou de cada detalhe, não deixou faltar nada. E aquela parte da minha bancada que ele falou pra eu guardar, foi dela que veio esse sustento por esse período, Nesse período, né, cara? Que louco. Então, assim, de vez em quando, um cliente ou outro entrava em contato, alguns desavisados, que eu tinha falado avisado pra todo mundo que eu tinha parado, né? Então o pessoal não procurava mais, Paulo parou. Mas sempre tinha um desavisado que não sabia, que ele procurava. E te salvava ali. Me salvava. Foi assim, porque todo o meu dinheiro, eu fiz all-in, né, cara? Tudo foi investido no negócio, 100%. Foi 100%. Foi. Vendi meu carro, vendi moto, vendi os negócios da empresa, vendi tudo que eu tinha pra vender, foi vendido, foi colocando no negócio. Merda. Eu falei, vou zerar o game, vou começar do zero. Vai pras cabeças que alguém fala, né? Senão... É tudo ou nada, cara. Se der ruim, não começa a ganhar alguma outra coisa de novo, mas o importante é agora tá... Eu sempre falo que, cara, assim, a gente tem essa mania de criar raiz nas coisas, né? E acho que isso, o ser humano não foi criado pra isso. A gente que faz isso, né? Isso, eu concordo. A gente tem uma sabedoria tão grande, assim, um cérebro tão poderoso, e a gente insiste em ficar num negócio só, e achando que a vida inteira tem que ser aquilo ali. As pessoas costumam achar ruim que a tecnologia tá tirando emprego. Mas não tá Nada, tirando, mano. Você vai sair de um emprego e vai fazer outro. Sabe o que eu tenho falado, assim, pra ruim, muita mas gente? desconfortável, mas... Eu tenho falado muito, assim, pras pessoas, cara, pensa só, a tecnologia só vai tirar o homem da onde ele nunca deveria estar, entendeu? De trabalhos ruins, né? De trabalhos ruins, trabalhos maçantes. Você é muito mais que isso. Concordo. Entendeu? E só que assim, obviamente no começo a galera vai ficar com medo, né? Exatamente. Você sair da zona de conforto, que nem é tão conforto, mas você pôs na cabeça que aquilo é um conforto. É desconfortável começar de novo, mas todo mundo passa por isso e vai que vai. E assim, obviamente a gente sabe que não é todo mundo que é empreendedor, né, Paulinho? O empreendedorismo, eu acredito que ele pode ser aprendido. Tem pessoas que são mais e outras menos. Sim. As que são menos, elas podem aprender. E virar a chavinha do cérebro, da cabeça, de acreditar, entendeu? Porque, cara, eu sou fotógrafo, diretor de... né? Eu não tenho salário todo mês, mas eu tenho a minha arte, né? Então, assim, eu tenho que estar correndo, né? As pessoas me procuram, mas eu tenho que fazer uma administração de prospecção de trabalho, que senão se eu sentar só a esperar, eu tô à mercê, entendeu? Exatamente. Tô fazendo nada. É o ajuda-te que eu te ajudarei, né? Aí você vira um tirador de pedidos, só vai vender pra quem te procurar, né? Assim, aí virei empregado de mim mesmo. Tá errado já. Tá errado. A venda ela é ativa, né? Ela não é passiva. E o brasileiro, ele é empreendedor, viu, cara? É verdade. Mas ele não investe em conhecimento ainda. A gente não tem uma cultura que cria pessoas para ser, né? A gente vê os pais falando, você vai ser o quê quando crescer? Entendeu? E a maioria fala em fazer uma faculdade, não fala em empreender. Exato, E eu falo assim, sempre falei, cara, que acho que educação financeira e até empreendedorismo tinha que ser matéria de escola, mano. Total. Sabe? Desde o primário, assim, Desde o primário. Sabe? No seu negócio de realidade virtual, você tava sozinho. Sim. Contratando só os programadores, né?
E foi. Aí eu mesmo fazia a venda. O lado comercial não é, assim, não diria que é o meu forte, mas dá pra... Deu pra se virar ali pra desenvolver, né? Apanhei bastante, porque você imagina, né? Eu conversava com músico, agora eu converso com diretor de incorporadora. Nossa, que é outro muita diferença. Completamente diferente, A roupa, o jeito de falar, o jeito de se portar. Então, até você aprender isso, se eu fizesse uma apresentação, 2, 3 apresentações por semana, aprendia rápido, né? Mas essas apresentações, elas são espaçadas. Né? Entre uma apresentação até fechar um negócio, são 2 meses, em média. Nossa, aí você esfria. Você tinha perguntado, né? Quanto tempo levou para eu fechar? Então, respondendo, comecei a vender o projeto em janeiro de 2021 e fui fazer a primeira venda em fevereiro de 2022. Caramba, um aninho ali, cara, de um desertinho que... Acreditando mesmo ali, né? Mas eu falo para você assim, Deus sabe todas as coisas, né? Ele permitiu esse deserto, né? Na linguagem aí de Deus, da Bíblia, né? Ela fala que é um deserto, né? Você passa uma situação complicada onde você passa a depender completamente de Deus, como na Bíblia fala o povo lá do Egito que foi pro deserto até chegar em Canaã, que era a terra prometida, né? Então aquele deserto não foi fácil, mas ele tinha um motivo para passar por aquele deserto para depois chegar na terra prometida, onde Deus prometeu para aquele povo, né? Então foi a mesma coisa, né? Deus tinha dado mesmo essa promessa para mim que eu ia sentar em mesas de reuniões, fechar grandes negócios e tal. Mas eu não sabia que ia ter um deserto, né? Mas é bom que não saiba. Aí, então aconteceu isso e nesse momento, assim, o que eu posso dizer mais assim, que a minha fé cresceu muito porque eu pude viver na dependência 100% de Deus. Né? Eu vi Deus cuidando de cada detalhe ali e me mantendo naquela situação para que algo em mim fosse mudado. Né? E o que mudou muito em mim foi me faltou a palavra agora, mas é um desejo muito grande de querer, assim, ficar rico. Sabe? Sim. Uma coisa que estava no meu coração e aquilo não saía. Né? E nesse deserto, graças a Deus, isso saiu, sabe? Hoje eu tenho essa parte financeira como apenas uma consequência. A financeira sempre vai ser uma consequência do que eu estou fazendo. Eu não foco mais na parte financeira. Eu não foco mais, tipo assim, eu preciso porque eu preciso. Não preciso de nada. Eu só preciso de Deus, que Deus ele cuida de mim. Eu quero, sim, avançar, conquistar, mas para um propósito e não para o meu deleite. É isso que eu ia perguntar. Até onde esse desejo de ficar rico, ele é só para você ou por um propósito, né? Antes era só para mim. Então, que é normal. Né? Isso aí, somos, né? Somos de carne. A gente tá aqui, todo mundo gosta de coisa boa, de vida boa, de comprar coisas, né? O materialismo, ele é muito presente nas nossas vidas. Exatamente. Mas não quer dizer que em determinado momento você mude de posição e pense de uma forma mais... Exatamente. Né, conjunta, né? A pessoa fala assim, nossa, eu preciso ficar rico, eu tenho que ficar rico. Cara, você não precisa. Precisar, você não precisa. Ter, você não tem que. Você entende? Você quer, mas precisar, não. Então as pessoas têm que tirar do coração esse eu preciso, eu tenho que, sabe, essa ganância que, cara, assim, ela só corrói por dentro, ela só faz você perder o presente, faz você parar de viver o seu presente. Eu tenho visto muitas pessoas com esse pensamento, com crise de ansiedade. Ansiedade. Pânico. Porque, cara... Que não chega, não acontece, não acontece. E cria uma cobrança interna, parece que você realmente não tá conseguindo dar certo na vida. E é uma cobrança só sua, né? Porque eu também acho que às vezes tem muito conteúdo que faz as pessoas ficarem também assim, né? Faz, mas por isso que ela precisa ter essa sabedoria, discernimento, de saber, cara, o seu foco não tem que estar no dinheiro. Porque quando o seu foco tá no dinheiro, tá no ficar rico, você fica querendo pegar atalho, você fica procrastinando. Isso aqui aí você tem uma ideia de algo que poderia te deixar rico, mas só que quando você vê, vai levar muitos anos. Não vou fazer isso. Vai levar 2, 3 anos pra começar. Porque a base tá no dinheiro. Porque a base tá no dinheiro. Você desiste porque a base tá no dinheiro. Você quer agora o negócio. Por isso que as pessoas são imediatistas. Todo mundo que é imediatista é porque tá olhando só pro dinheiro. Dinheiro. Agora, quando você resolveu sair da loteria e ir pro empreendedorismo, não teve muita gente falando pra você que você tava louco e não sei o quê? Olha, assim, a minha família teve um pouco, assim, não muito. Mas assim, a minha mãe ficou muito preocupada, né? Mas mãe, tudo bem. A mãe pode, cara, porque ela tá sempre pensando no nosso melhor, né, cara? Assim, sim. E outra geração, né? Aí a gente... E teve alguns clientes que não... clientes e também até luthiers, falavam assim, cara, você tá louco? Você tá onde todo mundo queria estar. Sabe, se você falar pra qualquer luthier, fala onde você quer chegar, cara. E é mais ou menos onde eu estava, sabe? Atendendo muitos artistas famosos, mexendo em instrumentos de um monte de gente, sendo amigos de muitos artistas, sendo amigo de muitos músicos. Cara, um negócio, sabe? Poder cobrar um valor muito mais caro do que a concorrência. Porque você cobra pela sua autoridade, né? Você era autoridade no assunto. E aí, cara, você tá louco, os clientes, você tá louco, você conquistou tudo isso, tantos anos, e agora você vai simplesmente abandonar tudo assim? Eu falei, pois né? Faz parte, né? Faz parte. Quando você resolve mudar, né? Quando você E eu me vi com 40 anos ali. 38, 39, na verdade, chegando nos 40. Eu falei, 40 é uma idade que mexe, né, mano? Você fala assim, puta, eu não tenho tanto tempo mais pra ficar... Exatamente. Ou eu fico ali, aí vou ficar o resto da minha vida isso. ali. Foi isso. Ou vou dar uma virada agora. Aí tive que tomar uma decisão. Aí falei, bom, é uma decisão, tem que tomar. Eu falei, quer saber, cara, eu vou viver uma coisa nova. Já tá bom, já viver, sou muito grato a Deus, grato a todo mundo que me ajudou, que tava comigo. Meu irmão foi meu sócio há muitos anos, o André. Sou grato a todo mundo, minha família que me incentivou, cara, todo mundo, foi muito bom. Mas agora sim, vou experimentar uma coisa nova. E eu tomei a decisão, falei, vamos que vamos. Falei,
Aí as pessoas falam assim, mas também, se qualquer coisa der tudo errado, você volta a ser luthier, né? Aí tipo assim, tudo bem, pode ser, mas eu não tô pensando nisso. Eu não tô pensando que vai dar errado. Vai dar certo. Cara, a sabedoria é legal porque ninguém tira de você, né, cara? Então, assim, é igual andar de bicicleta, você sabe, tá tudo aí dentro. Exatamente. Não quer dizer que você queira voltar pra isso. Exatamente. E, cara, isso aí pode ser até um hobby pra você no futuro. Você fala assim, eu tenho minha guitarra, eu mesmo cuido da minha guitarra. Sim. Não, mas na verdade, como é hoje, né? Hoje eu faço luthieria. Eu tenho um espacinho em casa lá e eu atendo alguns amigos, né? Mas, tem assim, até um artista ou outro ainda que falaram, Paulo, não deu certo, não deu certo com outras pessoas. E eu preciso de você, né? Artistas grandes, não vou evitar de falar o nome, mas grande. E aí eu falei, tudo bem, né? Vou fazer pra você. E alguns amigos, eu faço pra algumas pessoas, eu cobro, porque é trabalho, né? É lógico. Mas tem pra algumas pessoas que eu faço sem cobrar. Principalmente assim, o pessoal da igreja que eu frequento. Os músicos lá e tal, eu também toco lá. Pro pessoal lá eu não cobro deles. E assim, quando eu faço deles, cara, eu faço com tanto prazer. Que assim, não que os outros não façam, mas existe um a mais, sabe, cara? É um negócio assim que eu fico até... Falo, cara, que coisa é isso? O que alimenta a alma é o melhor, né? Você fazer pros outros. Isso eu aprendi muito, cara. Quando você... a própria Bíblia fala, a palavra de Deus fala, maior é o que serve, sabe? A nossa felicidade está em fazer os outros felizes. Quanto mais você ajuda os outros, mais feliz você é. Quanto mais você ajuda aquelas pessoas a serem felizes, mais feliz você é. Felicidade de verdade, né? De verdade. Tá aquela que genuína. só a gente sabe, né? Dentro, né? Dentro. Que é o que cada um sente. Porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu sou feliz aqui, mas é só pra falar. Mas na real, assim, felicidade de verdade é aquela que não tem dinheiro envolvido, que você faz porque você quer fazer. Isso. Pro cara que você considera, né? Exatamente. Pra obra que você acha legal, que merece aquilo, né, cara? A sua atenção. Cara. Vou perguntar aqui, fugindo um pouquinho aqui, vou falar um pouquinho de religião, vai. Sua família sempre foi... Sempre foi cristã. Cristã, certo? Certo. Então você já foi criado nesse... Já nasci, participando da Igreja Batista. Mas assim, quando eu te conheci na luthieria, a gente não falava muito, né? Depois você deu uma... Isso, eu me afastei. Eu com 15 anos, eu comecei a tocar guitarra até na igreja, mas com 16 eu mudei de cidade. Só deixou de lado, assim? Parei de frequentar. Não frequentava, exatamente. Tal. Comecei a montar uma banda de rock com meu irmão. E a gente tocou rock nos barzinhos, né? Durante esse período aí dos 16 aos 19, 20 anos de idade. E aí eu ia pra igreja bem de vez em quando. Então eu não tinha mais... eu não adquiria mais as sabedorias que vem da parte de Deus, né? Que a gente aprende na igreja, né? Na igreja a gente aprende muita sabedoria, né? E você acha que isso fez falta pra você nesse período? Cara, eu me reconciliei, vamos dizer assim, eu me reconectei com Deus, na verdade, nesse período quando eu tava desenvolvendo o projeto. Porque esse projeto ele veio depois de um clamor por Deus. Eu já tava 8 anos tentando, né? Foi quando eu clamei a Deus. Deus me ajuda, por favor, preciso de um projeto. É urgente. Eu preciso que você me atenda urgente. Foi um clamor do fundo do meu coração. E Deus então levantou um profeta, veio falar pra mim, Deus tá mandando falar, uma pessoa que eu não conheço, nunca vi. Deus tá mandando te falar um negócio. Ele tá te dando um projeto novo, um negócio novo. Vai acontecer assim, assim, assim. Você vai fechar grandes contratos, você vai ser um grande empresário. Tem a ver com escritórios, com coisas assim. E Deus tá mandando te falar. E ele passou o recado. E eu peguei e falei assim, Deus, eu não tô acreditando nisso aí que ele tá falando, não. Mas que a minha falta de fé, por eu não estar acreditando, que se for do Senhor, que isso não tire. Sabe? Porque as coisas com Deus são pela fé. Eu falei, eu não tô tendo fé pra isso, não tô acreditando. Mas eu quero que, nesse caso aqui, não seja pela minha fé, sim seja pelo Senhor. Porque eu não tô acreditando. Eu tô sincero, mas eu quero. Você queria, mas eu você não tava acreditando. Na fé, né? Eu tive essa conversa com Deus. E passou mais ou menos uma semana. Eu tava conversando com um colega. E aí, de repente, quando ele falou um negócio, eu vi um negócio, a gente conversando, de repente, cara, eu vi um negócio caindo assim sobre mim, assim, vindo do céu, assim, como se fosse um aquário. Imagina assim, quadrado assim, ele caiu sobre mim assim, eu tive essa visão, o negócio caiu sobre mim, foi quando eu tive a ideia desse projeto e tipo assim, e eu vi Deus e falei assim, toma, é pra você, foi essa visão que eu tive, vindo do céu, caindo sobre mim, me envolvendo, toma, esse é pra você, isso é o que eu tô te dando. E eu tive a visão desse negócio, eu me arrependi até agora, tô arrepiado, e aí eu falei, caramba, e eu fui pesquisar, comecei a pesquisar, falei, não é possível que ninguém esteja fazendo isso, fui pesquisar, ninguém tava fazendo isso. Ou seja, tava na tua mão. Tava na minha mão. Eu falei, caramba, mas eu não entendo nada de tecnologia, mas é aquilo, Deus ele capacita. Deus, ele capacita a gente. Não é? Deus, ele não capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Entendi. Ele gosta de fazer assim, pra poder realmente mostrar que é ele, né? Ele gosta porque ele quer toda a honra e glória pra ele. Ele não quer dividir, sabe? Com o seu ego, com você. Não, eu que tô fazendo pra você, receba. Ele tem prazer em nos atender, em fazer pra gente. E então eu comecei a desenvolver esse projeto. Eu não sabia nem o que era memória RAM. E de repente, 2 anos depois, totalmente... eu tava oferecendo um projeto de metaverso, quando o metaverso nem tava sendo falado ainda. Existia ainda. Quer dizer, existia, mas não era falado. Não igual a IA hoje... Né? Tá falando, mas já existia, mas exatamente. Agora que tá falando, agora que tá tendo... E 1 ano depois de desenvolvimento, já estava bem desenvolvido, 1 ano de desenvolvimento, Deus levantou uma outra profeta, que também não conhecia, começou a falar para mim, Deus tá mandando te falar sobre o seu projeto. Ele tá falando que ele tá assinando o seu projeto nesse momento. Ele tá blindando você, o seu projeto, tá dizendo que nada, o inimigo não vai conseguir interromper, ele não vai conseguir te parar, porque agora é Deus que tá te protegendo. Ele não vai conseguir, ele vai tentar, mas não vai conseguir. Deus tá falando para você continuar, não para, e ele tá falando que ele não vai acontecer no tempo que você tá achando que vai acontecer. Mas vai acontecer no tempo dele. Porque ele ainda vai te preparar. Você ainda não está preparado para esse projeto. Eu achava que eu estava preparado. E eu achava que faltava 2 meses para eu fazer a primeira venda. Sua primeira venda. Pois é. Em 2 meses, estava longe. Eu não vendi. E eu fui ver o quanto que eu não estava preparado.
Eu falei com Deus, Deus, você falou que me dá uma preparação, eu quero que ela comece agora. Coloca o microfone aqui mais reto pra você, que aí isso é legal. Foi quando, então, ele colocou algumas pessoas passaram a fazer parte da minha vida, entraram na minha vida, mesmo que pela internet, a começar a me instruir, me ensinar. Comecei a fazer, começou a dar tudo certo e tal. Enfim, o que eu achava que faltava 2 meses para fechar o primeiro contrato, foram 2 anos. E essa preparação eu achava que era apenas técnica, mas ela foi sim realmente uma preparação técnica, que Deus me permitiu que eu fizesse, mas muito mais do que isso, que foi uma preparação de limpeza do coração, né? Aonde eu aprendi sobre perdão, eu perdoei todo mundo que eu tinha mágoa, que eu tinha, sabe, rancor. Minha família, assim, por exemplo, meu pai, minha mãe, qualquer coisa que eles tinham feito pra mim, às vezes aquilo ficava, então eu consegui perdoar todo mundo. Então Deus começou a trabalhar em mim, até que daí passou aquele deserto, onde ele tirou toda essa ganância que eu tinha ali. Não era uma ganância má, eu não passava por cima de ninguém, humano, mas eu desejava muito, né? Deus tirou esse desejo. Eu lembro que um dia que eu tava assim chorando muito, em casa sozinho, por tudo que tava acontecendo. E eu lembro que eu peguei e falei assim pra Deus: tá bom, Deus, eu não quero mais ficar rico. Eu lembro que eu falei isso, cara. Quando eu falei aquilo, eu falei: não acredito, nem eu acreditava que eu tava falando aquilo. Cara, e aquilo foi uma cura, assim. Olha onde que eu cheguei. Cheguei lá no fundo, assim, num momento de desespero, de choro, pra ser tratado disso. Então, só o fato e aquilo nasceu, aquilo foi germinado no meu coração, sabe? Eu quero sim ter uma prosperidade, mas hoje não para o meu próprio deleite, não para mostrar pra ninguém. Não para provar nada para ninguém, e sim apenas para fazer o propósito que Deus tem para minha vida, né? Para poder ajudar a obra de Deus, para poder ajudar as pessoas, para poder ajudar a minha família, para poder também ter uma qualidade de vida, assim, mas não apenas mais para mim como era antes. Ou seja, todo esse tempo que você ficou em preparação era uma preparação não só de sabedoria, mas de existencialismo também, né? Da sua própria alma, de quem era o Paulo, né? Que estava ali. Que acho que, hoje você é um Paulinho completamente diferente daquele... Completamente diferente. Né? Da luthieria lá de, sei lá, quantos Isso não tem preço, exatamente. Só por esse motivo já valeu a pena eu ter muito mais preparado para qualquer deserto, né? Esse é o lance, exatamente, totalmente. Porque hoje eu confio completamente em Deus. Exato, Porque quando a gente não tem fé, a gente fraqueja, né? Fraqueja. Porque a gente é muito falho ainda nessa parte, né, cara? Hoje qualquer coisa para mim é o seguinte: Deus, se for da sua vontade, que aconteça só se for da sua vontade. Se não for... é porque alguma coisa que eu preciso aprender, alguma coisa que ainda não é a hora, e pronto, tá tudo certo. Tudo bem, né? E segue. E segue, cara. E assim, nossa, e Deus adora isso, né? Porque aí ele pode fazer do jeito dele. O problema é quando você fala assim: ó, Deus, seja feita a sua vontade, mas você vai lá e fica colocando o seu tempero nos negócios. Não. Essa é a fé, você realmente tirar a mão, né? E aí hoje o teu negócio de virtual, a gente não falou o nome do negócio. A empresa chama Set Virtual, né, em inglês. E ela é uma empresa de realidade virtual para o mercado imobiliário. Tá. E essa tá andando? Tá andando, graças a Deus, de fevereiro de 2021, de 22, quer dizer, para cá, ela vem avançando, passo a passo, crescendo. Legal. Mas aí agora você também está se enveredando para outro negócio também, que não é só um negócio financeiro, mas é um negócio de passar sabedoria, né? Exatamente. De você dividir. Porque, olha o tanto de sabedoria que você está dividindo comigo aqui hoje. Você pode trancar isso tudo para você e não falar para ninguém, não dividir. Exatamente. Ou você pode transbordar, né? Eu aprendi muito com Deus que quando você transborda, quanto mais você abre a torneirinha, né? Para aquele conhecimento sair, mais Deus coloca. É como uma caixa d'água. A hora que a bomba enche, se você não sair água, ela não para de encher. Né? E com Deus é assim. Quanto mais você, então, passa o seu conhecimento, quanto mais você passa a sabedoria, quanto mais você ensina as pessoas, quanto mais você ajuda as pessoas, mais Deus te dá. Mas aí você pode pensar em fazer vários formatos, né, cara? Até um workshop para falar, né? Você resolveu ir pro livro, né? Isso. Que aí já é uma outra vertente aqui do Paulo Chiara, que é escritor, né? Isso. Como é que foi que começou o desejo de falar, vou escrever um livro? Olha, cara, foi assim. Em 2021, fevereiro de 2021, foi quando eu fechei a Luthieria em 2020, janeiro de 2021. Em fevereiro aconteceu algo na minha vida que me causou assim, começou a me dar uma tribulação muito grande. Foi algo que aconteceu, eu não vou entrar em detalhes aqui para não desviar o assunto, mas aconteceu algo que me começou uma tribulação muito grande. Em fevereiro e março ali. Cara, comecei a estar em desespero, caramba, como é que eu vou resolver isso? Aí comecei então a orar para Deus, né? Nesse momento eu já estava caminhando com Deus, né? E eu comecei a pedir a Deus a sabedoria. Eu começava a orar para Deus e falava: Deus, me dá sabedoria para passar por isso, me dá sabedoria para resolver esse problema, me dá sabedoria para saber como resolver. E eu ficava orando incessantemente assim para Deus me ajudar, me dando sabedoria. Sabe? Me dá sabedoria para eu fazer, ou faz da sua forma, seja qual forma for, mas me ajuda e tal. E eu ficava então orando. Até que um dia de madrugada eu não conseguia dormir e eu cheguei para Deus e orando de novo, pedindo a Deus. E Deus simplesmente se revelou ali para mim. E ele pegou e falou assim, mas ele falou muito, muito forte dentro do meu coração, assim, não tinha, sabe, como ser outra coisa, a não ser Deus falando mesmo. Ele simplesmente chegou e falou assim pra mim: você quer tanto sabedoria? Então escreva um livro de sabedoria. Aí eu peguei e falei assim: mas como assim? Deus, ele foi dessa forma que ele conversou comigo. Eu falei: mas como assim escrever um livro de sabedoria se eu tô te pedindo sabedoria? Eu falei assim. Aí ele falou assim: eu vou te dar sabedoria e você vai escrever um livro pra você ajudar, pra que outras pessoas que estão querendo sabedoria também sejam ajudadas. E aí eu peguei e falei: tá bom, beleza, então você me dá sabedoria, e eu com a sabedoria eu escrevo um livro. Você vai me dar o suporte, eu vou, né? Eu não entendi, só que eu não entendi como ainda que isso aí vai acontecer. E ele pegou e falou assim: você vai estudar
você vai começar agora, a partir de agora, a estudar os grandes sábios dessa geração. E você vai aprender muita coisa com eles. E tudo que você for aprendendo com eles, você vai colocar nesse livro. Aí eu peguei e falei assim, ok. E como é que vai chamar esse livro? Aí ele pegou e falou assim, Sabedorias do século XXI. Aí eu falei, Sabedorias do século XXI? Aí ele falou assim, não, Provérbios do século XXI. É como se eu tivesse escutado errado. Uhum. Aí ele pegou e falou, aí eu falei, Provérbios do século XXI. Eu falei, ok. Eu falei, nossa, que responsabilidade, né? Escrever um livro chamado Provérbios do século XXI, Sabedorias para ajudar as pessoas. Ele falou assim, exatamente, porque junto com sabedoria sempre vem responsabilidade. Não tem como separar essas duas coisas. Papo reto, né? Papo reto. E ali, cara, eu então comecei a partir daquele momento. Era umas 3 horas da manhã. Pô, ali o vento não faz a curva, né? Não. E aí, 3 horas da manhã, cara. Quando era 7 horas da manhã, eu já tinha escrevido um monte de página. Já tinha estudado um monte de casa, já tinha, já tinha visto um monte de coisa, já tinha escrevido. E a partir desse dia, todos os dias, desde fevereiro de 2021 até aqui, até ontem, por exemplo, meu livro tá na editora, já fazendo. E eu ainda, quando tá editando, eu ainda coloco algumas sabedorias lá. Porque, cara, se for ver, não tem fim, né? Não tem fim. Ele é um livro aberto. Você pode terminar, mas ele pode continuar. Ele vai continuar, sim. E então foi assim, eu comecei então, a escrever esse livro. E aí, o fato de eu começar a estudar os grandes sábios, cara, eu comecei a adquirir sabedoria. E aí eu comecei minha vida também começou a melhorar muito, sabe? Em questão de tomar decisões, de como fazer, de como entender, de como ter fé, de como... Muitas coisas, muitas, né? A sabedoria, uma pessoa que tem sabedoria, ela é muito mais completa, ela é muito mais feliz nas decisões. As pessoas, ela é muito mais agradável para as pessoas também. As pessoas gostam muito mais de pessoas que têm sabedoria. É óbvio, assim, você fica... Eu acho que, sinceramente, assim, é legal... Existe o prazer em falar, mas o prazer de escutar quem tem sabedoria, né, cara? É muito legal. É muito legal, cara. É só coisas que vão me enriquecer, né? Exatamente. E então eu comecei a escrever. Todos os cursos que eu participava de pessoas sábias, ali falava. Então, assim, eu peguei muitas frases já de pessoas que já entregaram frases prontas, né? Que estão aí, por aí, na internet, você vai pegando. Eu fiz uma curadoria muito rigorosa, onde falava, isso aqui é uma sabedoria, mas não é uma sabedoria, não é o tipo de sabedoria para esse livro. Isso aqui já é. Ou seja, são sabedorias ativacionais. Então, você tem que até você tem que peneirar também, né, cara? Peneirar. Não dá pra colocar ali tudo, né? E às vezes, por exemplo, aqui, eu tô conversando com você, de repente você pega e me fala alguma coisa que eu falo, isso aqui precisa pro meu livro. Aí eu pego aquela coisa, escrevo na hora, já nunca deixo pra depois, já escrevo na hora, depois eu vou em casa e aí eu transformo aquela sabedoria num provérbio. Legal. Uhum. O que é transformar uma sabedoria em provérbio? É que um provérbio, ele é um conhecimento... É o seguinte, um provérbio, ele é um conhecimento transmitido através de um pequeno texto. Entendeu? Ele tem um estilo. Ele tem um estilo. Então ele é de se comunicar. Ele tem um estilo de se comunicar. Então, num texto de 2, 3 linhas, ou às vezes de uma linha, cara, você aprende algo que muda a sua vida. Mas assim, que muda a sua vida de verdade. Tipo, são insights também, assim, que a gente... O tempo inteiro. Toda hora, né? O tempo inteiro. Vou falar uma coisa sobre Isaac Newton. Isaac Newton já falava, se eu cheguei até aqui, foi porque eu me apoiei nos ombros dos gigantes. Esse livro é um livro onde ele tem mais de 1.200 sabedorias de mais de 300 gigantes. Então, nesse livro você tem a oportunidade de se apoiar no ombro de mais de 300 gigantes, em mais de 1.200 provérbios de sabedoria. Um provérbio desse já tem o poder de, sabe, mudar o seu jeito de falar com as pessoas, mudar o seu jeito de pensar, mudar o seu jeito de se relacionar, mudar o jeito de fazer tudo, muitas coisas, porque ele abrange, afinal, são 1.200 de mais de 300 autores. Então ele vai passear por todas as áreas da sua vida. Então ele é um livro que vai trazer sabedorias desde de Salomão, passa por sabedorias de Jesus e vem até as sabedorias dos grandes sábios de hoje em dia que estão na internet aí falando. E aí todas essas sabedorias em formato de provérbios, né? Então você fica 5 minutos lendo o livro, cara, o que você aprende é muita coisa. Ele é um livro cronológico? Não. Ou você pode abrir uma página você abre e lê. E falar, aqui eu vou... Ele é um livro de cabeceira. Né? É o famoso livro de cabeceira. Cabe em qualquer momento da vida, qualquer horário. Todos, Primeiro assim, eu recomendo que você faça a leitura cronológica. Sim. Porque nas primeiras páginas ali eu trago uma visão completa sobre o que é uma sabedoria, também o que é um provérbio. Então eu trago, nas primeiras páginas ali, você consegue ter um entendimento completo sobre o que é uma sabedoria, qual o poder de transformação que ela tem na sua vida e como que utiliza ela. Aí depois começa realmente o conteúdo. Ou seja, no começo você prepara o leitor. No começo eu preparo o leitor, para que aquilo realmente, para receber aquilo. Com a maior potência possível. Com a maior potência possível. Acaba não aproveitando 100% daquilo que... Exatamente. Legal. E ali no começo do livro, quando vai começar então os provérbios, eu também trago uma sabedoria ali que é sobre julgamento, para as pessoas não julgarem o autor do livro pelos erros deles. Porque todos os autores de provérbios e sabedorias que estão ali, todos também erram. Inclusive muitas sabedorias dele vêm dos erros. Então, às vezes a pessoa está lá lendo um provérbio de sabedoria e de repente fala assim, poxa, mas essa pessoa aqui, ela cometeu tal erro, tal erro. Não tem moral, né? Não tem moral. Fala, não, mas ninguém tem moral, então. Então, é muito louco isso. Eu ia falar exatamente isso, mas quem tem moral exatamente. Aqui, né? E eu falo lá, só uma pessoa não errou. Né? Que ela era a própria sabedoria, né? Que foi Jesus. O resto, cara, então até Salomão tá na Bíblia, né? Trazendo sabedorias. Né? E se você ver o final da história de Salomão, né? Ele errou tanto que chegou a perder o trono. Eu tô assistindo uma série que, assim, tipo, pra mim virou... Todo dia, assim, cara. Chama The Chosen. Eu já assisti, cara. Mano, eu choro. Mano. Eu fico arrepiado com as passagens, assim. Eu falo, cara, que vida maravilhosa, assim.
tudo que aconteceu ali, né? Nossa, é muito legal. É muito legal. Bem produzido. Muito bem produzido. Os atores espetaculares, assim. E você se emociona com as passagens de Jesus ali. É muito louco isso. Muito louco. Muito legal, assim. Eu tô assistindo todo dia, sabe assim, cara? É uma minha novelinha. Sim. Eu maratonei essa série. Ela é da mesma produtora do filme que estourou agora, né? Que é o Som da Liberdade. Eu não tô sabendo desse, mas eu vi lá que todas as produtoras que estão envolvidas ali, elas realmente são cristãs mesmo. Né? Você vê que são empresas cinematográficas que têm esse propósito, né? Isso é legal. Se você que tá assistindo aí, The Chosen, né? Na tradução é Os Escolhidos, né? Que são aqueles escolhidos de Jesus ali que seguiram ele. Então ele vai contar toda essa trajetória ali deles com Jesus ali, tudo que for acontecendo ali. Então, você não leu o Novo Testamento, quer conhecer mais sobre ele, né? É uma das coisas que eu quero fazer ainda nessa vida, cara, é ler de cabo a rabo, né? Ler a Bíblia. Sim. Eu acho que é uma leitura obrigatória. Pra todo mundo. É obrigatório, mas ela é assim, né? É recomendado que você faça uma oração pedindo ao Espírito Santo a revelação correta. Entende? A revelação correta seria o seu entendimento daquilo direito. Não o seu, do Espírito Santo. O que ele quer que você aprenda com aquela leitura. Entendeu? Porque aí sim você vai poder entender. Porque assim, é simplesmente se você pega e lê a Bíblia lá e você lê lá, porque Moisés foi lá, tirou o povo do Egito, aí o povo foi pro deserto, depois chegou em Canaã, depois aconteceu. Parece uma historinha, mas isso aqui é uma revelação tão grande pra nossa vida, que traz entendimento, sabe? Fé, traz aquilo, muda a nossa vida quando a gente entende ela de fato. Total. Por isso que a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Porque quando você escuta a palavra de Deus, alguém já tá te dando com a revelação. Alguém ali, capacitado pelo Espírito Santo, está te dando já aquela palavra com a revelação. E aquela revelação tem o poder, e só a revelação tem o poder de transformar a sua vida. Se você não tiver a revelação, nada vai mudar na sua vida. Então, ler por ler não muda nada na vida, só vai ocupar mais tempo nosso. E aí depois a pessoa vai falar assim, eu já li a Bíblia. Aí você acha, não, mas aí não tem, é assim. Mas tem, né? Muita gente que é assim. Ela acha que porque ela já leu a Bíblia, ela não precisa ir na igreja, não precisa nada. Não, a fé vem pelo ouvir. Você só vai ter fé se você andar com quem tem fé. Você só vai ter fé se você escutar a palavra de Deus através de uma autoridade constituída pelo Espírito Santo para poder passar para você transmitir aquela sabedoria, aquilo que é que você entenda, né? Que é a revelação da palavra. Então precisa ter a revelação da palavra. E esse livro que você... Tá pronto já? Não? Sim, o livro tá pronto. Começa amanhã. Amanhã, dia 1º de março. É o dia que começa a pré-venda. Caramba, já? Amanhã, sim. Caraca, amanhã começa a pré-venda. E dia 29 e dia 30 vai ser feito o lançamento lá na Expo São Paulo, que vai ter um evento da nossa igreja, um evento nacional. É uma conferência da Igreja Videira. Então, nesse evento vai ter ali de 10 a 15 mil pessoas. E o pastor me deu a honra, né? Me convidou para poder fazer o lançamento lá. E eu fiquei muito honrado. Ele plantou esse sonho no meu coração. Então, desde então, eu venho trabalhando para que isso desse certo, desse tempo de chegar até lá. Então, o lançamento dia 29 e dia 30 na Expo São Paulo, na Conferência da Videira. E o lançamento começa a pré-venda começa a partir de amanhã. E aí as pessoas vão poder comprar como? Aí, na pré-venda é por um link. Plataformas digitais. Na pré-venda é só através de um link de um formulário, na verdade, um forms que eu fiz. Tá. Então a pessoa ela preenche aquele formulário, faz o Pix e aí na planilha que aquele formulário me gera, eu já tenho tudo lá para depois pegar e fazer a distribuição. Tem até como a pessoa escolher como que ela quer receber o livro, né? Se ela quer vir retirar pessoalmente, se ela quer que eu envie, se ela quer que eu vou levar. Então o pessoal da pré-venda, eles têm todas essas possibilidades. É para escolher. Já aí depois do lançamento, aí vai ser feito em plataforma, né? Aí vai pra Amazon, aí vai ter algumas plataformas. Tem o site, né? Legal. Aí vai ter o site também já tá pronto, agora é só alimentar. E você já fez capa, tudo? A capa, ficou pronta hoje. Ficou pronta hoje a capa. Muito bom. E aí agora estamos aqui fazendo a foto. Né? Então, a gente nem falou nada, mas ele veio aqui para fazer a foto. Eu vim aqui para fazer a foto. A foto que vai dentro do livro. E aí a gente já aproveitou ele para fazer aqui o podcast. Foi demais, cara. Nossa. Batendo esse papo que foi demais, cara. Foi demais. Pô, eu desejo todo o sucesso do mundo para você, porque eu sei que você é um cara que tem propósito mesmo, sabe? Obrigado, cara. E eu acho que isso é muito merecedor, sabe? Realmente passar a fase onde você só visa a grana, né? E só coisas pra você. Cara, não tem preço. Pô, é o que você falou, cara. Você entender real, né? O que é o propósito, né? O que você tem que fazer. Aí, o que você achou da capa? Que legal, cara. Puta, lindona, hein, meu? Gostou? Caraca. Essa capa é meu amigo Rodrigo Londeiro. Grande amigo, fez essa capa. Muito legal essa capa. Muito bonito. Meu, bela escolha de fonte. Né? Gostei também. Bonito demais. Muito bonito. Tá? Parabéns, cara. Tá lindo. Obrigado. Vai ser um sucesso, né? Eu tenho certeza. Amém, cara. Eu vou querer o meu também. O seu já está garantido, cara. Você é louco. Bom, então a gente vai encerrar aqui o nosso papo. Hoje eu falei com o Paulo Chiara. Não vou falar que foi, ainda é, mas só para os amigos e para quem ele quer que seja, um dos maiores luthiers do Brasil. Empreendedor no ramo digital, metaverso. E agora escritor também, de mão cheia.
Pô, Obrigado, Rodrigo. cara. Cara, quero dizer que foi uma honra estrear aqui o seu podcast. Cara, parabéns. Isso aqui tá lindo, tá demais. Tenho certeza que vai ser um sucesso também. Pô, que legal. Gustavo, ele é um grande fotógrafo. Como é que chama também as suas... Cara, eu sou fotógrafo e diretor de filme, né? Então, direção de fotografia e diretor de cena, né? E proprietário de um grande estúdio aqui em São Paulo. Aqui vem tudo que é artista aqui, desde... Aí vem Sandy, vem... Nossa, tudo que é artista que você imaginar já passou aqui. Paulo Oliveira, sei lá, tudo. Tudo já passou aqui. Ele atende assim os grandes artistas. Pra mim é uma honra ser amigo dele. Primeiro pela pessoa que ele é, né? Segundo pelo profissional que ele é também. E ele já sempre me atendeu assim quando eu precisei. Você é irmão, né, cara? E hoje eu precisei, falei, Gustavo, eu preciso urgente, né? E aí ele falou, cara, vem aí, você já vai estrear aqui, nós vamos fazer um teste aqui do podcast. Eu falei, nossa, então... Espero que eu esteja também nesses planos aí de Deus na sua vida, entendeu? Porque acho que... quando a gente tá crescendo, eu postei até hoje um lance desse. Quando a gente tá crescendo, a gente acaba se distanciando de algumas pessoas, né? E vão ficando pelo caminho alguns, né? Bom. E não que eles sejam menos, né? Não, é isso. São Só locais... estão em momentos diferentes. né? E com Deus também, quando você entra num propósito com Deus também, algumas pessoas, elas acabam também se distanciando, né? Porque Deus, ele fala assim, ó, para que o propósito que eu tenho pra sua vida se realize, né? Eu preciso que certas distrações saiam da sua vida. Sim. Para que certos desejos errados saiam da nossa vida. Então, às vezes, quando a gente tá andando com pessoas que despertam desejos que não são de Deus para nossa vida, Deus, então ele permite que essas pessoas então se afastem, para que a gente comece a caminhar com pessoas que vão, na verdade a palavra fala assim, ó, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito, né? O seu é com S maiúsculo, né? Porque é o seu de Deus. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então às vezes a gente fala assim, nossa, mas se eu distanciar dessa pessoa aqui, ferrou. Sabe às vezes quando uma pessoa que você quer, você não quer? Você não quer se distanciar. Só que quando você vai em fé, na palavra de Deus, confiando no que Deus está falando, no que Deus está querendo que aconteça, e você então vai, aí depois na frente você começa a ver, cara, como que tudo que muda, como que mudam as coisas, como é que elas mudam para melhor, né? Legal. É para melhor. É sempre para melhor. Ficou mais uma última sabedoria. Uma última sabedoria, uma pincelada do que vai encontrar no livro, né? Exatamente. Beleza, então, gente. Então vamos terminar o nosso papo aqui. Queria agradecer de novo o Paulinho. Obrigado, cara. Eu que agradeço. Que seja o primeiro de muitos. Amém, que seja o primeiro de muitos. E você também tá desafiado a escrever o seu livro, hein? Eu me cobro também. Isso, então. Nós vamos fazer, você vai me ajudar. Vou te ajudar. Fechou, valeu, cara. Valeu. Um abraço, gente. Tchau, tchau.